alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje veremos os estados físicos da matéria. Vamos lá? A matéria pode ser encontrada em três estados físicos, que são o sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas se encontram muito próximas, bem juntinhas. Sendo assim, elas possuem forma e volume fixo, ou seja, não se altera. O exemplo que a gente tem é o gelo. No estado líquido, as moléculas estão mais afastadas que no estado sólido, pois a atração entre elas é menor e elas vibram mais intensamente, elas se movimentam, né? Possuem forma variada, mas volume constante, apresentam facilidade de escoamento e adquirem a forma do recipiente que as contém, né? Escoamento é quando o líquido escorre e possuir a forma do recipiente é, por exemplo, se você coloca água em um copo, ela terá o formato do copo. O estado gasoso, nesse estado, o movimento das moléculas é bem maior que no estado líquido ou sólido. Nos gases, as partículas estão desorganizadas e muito afastadas umas das outras. Não possuem forma nem volume constante. Os elementos gasosos não possuem forma definida. Aí a gente tem um exemplo do vapor saindo da chaleira e da neblina. As mudanças de estado físico, né? Uma mudança de estado físico da matéria é a passagem entre os três estados físicos, né? O sólido, líquido e gasoso. Quando a substância muda de estado físico, ela sofre alterações nas suas características macroscópicas, né? O volume e a forma, que é o que a gente consegue ver, e nas microscópicas, né? No arranjo das partículas. Mas não ocorre alteração em sua composição. Por exemplo, a água, ela pode, né, estar no estado sólido, né? Na forma de gelo, mas ela não deixa de ser água. Vamos ver então essas mudanças? Existem as mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura, ou seja, quando esquenta. São elas a fusão, a evaporação e a sublimação. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A evaporação ou vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Se essa mudança ocorre, né, devido a um aquecimento rápido, por exemplo, né, quando a água ferve, chamamos de ebulição. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. E o processo inverso também ocorre, né? Gasoso para o sólido. E também pode ser chamado de sublimação ou ressublimação. E as mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura, ou seja, quando esfria, né? São elas a condensação, a solidificação e a sublimação. Na condensação, ocorre a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Na solidificação, ocorre a passagem do estado líquido para o estado sólido, né, quando congela. A sublimação é a passagem do estado gasoso para o estado sólido. Vamos lembrar que a temperatura de fusão é a temperatura em que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. Fusão quer dizer derretimento. A temperatura de ebulição é a temperatura em que ocorre a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Eu falo que ebulição é quando o líquido ferve. Essas são as referências bibliográficas, tá, que eu utilizei para fazer os slides. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!